Boa noite, que Deus te abençoe. Estamos iniciando mais um culto evangelístico e quero te convidar nesse instante para que juntos, possamos louvar o nome do nosso Deus, cantando o hino de número 484, Faze como Daniel. Meu irmão, intenta ser tal qual Daniel, resoluto em combater o usurpador cruel. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Em coragem singular, firme em prol do Rei, sempre ousado em proclamar Jesus e sua lei. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Não se turbe o coração, deixa a timidez. Muitos males cairão perante a intrepidez. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Para o crente no Senhor, há nas trevas luz, ele avança sem temor em nome de Jesus. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Daniel com certeza deixou um grande exemplo a todos nós, Um homem que temia ao Senhor, mesmo diante, do lugar onde ele vivia, Babilônia, depois com os medos e persas, ele se mostrou, irrepreensível diante do Senhor. Esse deve ser, um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, estamos felizes porque o Senhor tem estado conosco até o presente momento. Te convidamos, ó Deus, que continues conosco nesse culto evangelístico em nome de Jesus. Amém. Aos domingos nós temos esse momento especial das dicas de saúde. São, como o nome já diz, dicas importantes para que possamos ter uma saúde melhor, cuidarmos do nosso corpo, do nosso organismo, também receitas, fáceis e saudáveis também. Então vamos assistir mais uma vez a nutricionista Eulina, com esta receita fabulosa e fácil de se fazer também. Então, vamos aprender mais uma, Olá! Hoje a Nutri vai estar ensinando para vocês um pãozinho de frigideira. É como se fosse uma panqueca, vai ficar bem crocante. É praticamente low carb.
E eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma estratégia que você pode fazer tanto para o café da manhã, como também para o seu lanche da tarde, para o seu jantar. E é muito prática. O que nós vamos precisar? Mas antes, a chamadinha. Eu gostaria de te convidar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. No final, se você gostar, dá um joinha, tá bom? Então, o que vamos precisar? Vamos precisar de farinha de grão de bico. Tá vendo que a Nutri aproveita aqui os potinhos? Farinha de grão de bico. Nós vamos utilizar farinha de batata doce, farinha de linhaça dourada. Como eu vou fazer uma versão do recheio salgado, eu vou colocar um pouco de orégano. E para dar uma ação mais antioxidante nesse nosso pãozinho de frigideira, eu vou estar usando também um pouco de açafrão. E vamos utilizar também o sal rosa, ou você pode usar o sal marinho. Muito prático de fazer. A medida é a seguinte: você vai pegar uma colher de sopa e você vai colocar 4 colheres da farinha de grão de bico. Farinha de grão de bico é uma farinha low carb, então é bem bacana para quem está fazendo aí estratégias para a questão do emagrecimento. A farinha de batata doce, nós vamos estar utilizando 3 colheres de sopa. Farinha de batata doce, ela tem um índice glicêmico mais baixo, apesar dela ter um pouco de carboidrato, mas é bem pouco, dá para você estar usando também nas suas receitas low carb. A farinha de linhaça dourada são 2 colheres. Você vai colocar um pouquinho de sal, mistura bem prático, só misturar muito bem essas farinhas. Aqui eu vou colocar um pouquinho de nosso temperinho aqui, do orégano. Vamos também colocar um pouquinho do açafrão para dar um toque, um sabor especial. Misturamos mais um pouquinho. E você vai colocar 1/3 de xícara com água. Se você não tem dessas xícaras de medida, você pode estar utilizando 80 ml, de 80 ml a 100 ml. Só misturar muito bem. Depois de você misturar muito bem as farinhas, você vai estar utilizando meia xícara com água. Agora é só misturar muito bem para ficar tudo bem homogêneo. Se você exagerar na linhaça, colocar um pouco a mais, então você vai acrescentando um pouquinho mais de água para essa mistura ficar bem homogênea. A mistura fica mais ou menos assim. Coloquei meia xícara com água e eu percebi que houve a necessidade de colocar um pouco mais, porque não ficou bem homogênea, ficou meio pesada, então ela tem que ficar mais ou menos assim. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acender aqui, deixar no fogo baixo, vai esquentar um pouquinho a frigideira. Nós podemos então estar despejando a nossa mistura para fazer o nosso pão de frigideira. Você vai espalhar por toda a frigideira. Essa frigideira minha aqui, ela é grande. Você pode estar fazendo em 2 vezes uma frigideira menor. É muito importante que ela seja antiaderente. Ou mesmo aquelas frigideiras que é de aço cirúrgico, que também não gruda. Você espalha bem na frigideira, espera começar a secar. Quando você vê que está soltando do ladinho, que já está bem sequinha, você vai virar para o outro lado. Já está bem douradinho de um lado e agora eu vou virar no outro lado. Vamos ver se eu consigo com a frigideira mesmo. Consegui. Agora deixar cozinhando lentamente do outro lado e depois já vai estar pronta a nossa panqueca ou nosso pão de frigideira.
Está prontinho o nosso pão de frigideira. Ele fica bem crocante. Como eu sugeri para você, você pode estar fazendo 2 desse em uma frigideira menor. Eu gosto dele bem fininho e bem crocante. Agora eu vou cortar para nós usarmos um recheio. Esse recheio que nós vamos estar colocando aqui no nosso pão de frigideira está em outra receita que eu dei aqui no canal, que é a receita da salada de abacate. Se você ainda não assistiu essa receita, procure aí no meu canal e você vai encontrar para poder colocar aqui no nosso pão de frigideira. Como nós vamos fazer, é muito simples. Você pode colocar esse recheio ou outro da sua preferência, mas eu recomendo que você use esse, porque realmente ficou muito saboroso. E eu gosto bem recheado, por isso eu vou colocar bastante. Está pronto o nosso pão de frigideira, bem recheado com a nossa saladinha de abacate, uma opção muito boa para o café da manhã, uma opção bem boa para o jantar também. E vai trazer para você muita energia, muita nutrição. Faça para sua família, eu tenho certeza que todos vão gostar. Aguardem por mais receitas, por mais dicas. Não esqueçam de compartilhar. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Com certeza ficou muito gostoso, né? Então, é uma dica aí de saúde, uma dica de receita, né? E com certeza vai fazer bem a sua saúde. Vamos orar então para darmos início ao estudo desta noite? Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor copiosamente tem derramado sobre cada um de nós. Ao abrirmos agora a Tua palavra, que o Senhor nos deu entendimento claro, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando então, aos domingos, as profecias de Daniel. Estamos agora no capítulo 7 e vamos então para a parte final, né, desse capítulo. Nós deixamos aí esses 4 versos justamente porque eles têm muito a falar sobre essa profecia. Então, demanda mais tempo, né? Por isso que nós falamos no domingo passado, né, que nós deixaríamos então esse pequeno texto, né, final de Daniel 7, para que a gente pudesse ter mais tempo para estudar, né? Eu vou me utilizar bastante do comentário bíblico adventista, da Bíblia Andrews, para que nós não possamos, né, cometer nenhum tipo de falsa interpretação. Tá? Então, a interpretação desses últimos versos do capítulo 7 são interpretações a partir do comentário bíblico adventista, a Bíblia Andrews, né? Então, pode ficar tranquilo quanto à interpretação, porque é aquilo que nós, como adventistas do sétimo dia, cremos, né, e ensinamos. Então, tome a sua Bíblia, nos diz aí, né, verso 25, né, capítulo 7, verso 25, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará, né? Interessante que esse verbo do aramaico sebar, né, quer dizer se esforçará, tentará. Então o verbo sebar aí, né, podíamos ler, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e esforçará e tentará. Veja que importante, né, é esse verbo, porque a gente possa entender, né, esse texto, né, e interpretar da forma correta, né? E aí continua o texto bíblico, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará, né? Sebar, tentar, e cuidará em mudar, né, os tempos. Olha, outro termo aí aramaico, né? Zimin, né? Um termo que denota tempo físico. Opa! Então veja bem, nos diz aí
a palavra de Deus nesse verso 25, né, que este chifre que sai, né, que desponta, ele proferirá o quê? Palavras contra o Altíssimo. Que Altíssimo é esse? É Deus, né? Nosso Deus. E ele magoará os santos do Altíssimo, ou seja, né, ele tentará fazer de tudo para que aqueles que servem ao Senhor, né, possam ser perseguidos, como foram. Né? Então, aquilo que esses santos do Senhor creem, né, na palavra do Senhor, este aí, né, esse proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos altíssimos, né, e cuidará, né? A gente viu esse verbo aí, cuidar, né, que também pode ser traduzido por tentar, se esforçar, em fazer o quê? Em mudar os tempos, né? Verbos em mim, que se refere a um tempo fixo, né? Então, nos diz aí a palavra de Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O verbo aí, né, ou melhor, o termo, lei, dat, é um termo empregado para se referir tanto à lei humana quanto à lei divina. Mas é interessante, queridos, né, que indo agora para esse item aí da questão da lei, então, como nós vimos aí do aramaico dat, né, é um termo empregado para se referir tanto à lei humana quanto à lei divina. Mas, nesse caso aqui, né, é evidente que o que ele está tentando magoar os santos, né, e falar palavras contra o Altíssimo, ele está se referindo à lei divina, não à lei humana. Nesse caso aí, né? Então, ao indagar sobre como o papado se esforçou para mudar a lei divina, encontramos a resposta na grande apostasia dos primeiros séculos da era cristã, né, que introduziu inúmeras doutrinas e práticas contrárias à vontade de Deus. Então, foi uma sequência. Não que, né, o papado estabelecesse essa troca aí no tempo, na lei, né, primariamente. Não, isso já vinha, né, de tempos de apostasia aí no período, né, cristão. Então, a mudança mais audaciosa tem que ver com o dia semanal de adoração. Então, mudaram algumas leis, a igreja romana teve que ao estabelecer, né, a veneração de santos, né, a adoração de santos e assim por diante, ela teve que retirar o mandamento 2 da lei de Deus, né, que diz, né, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não prestarás culto a ela. Então tiveram que retirar isso, porque senão ia contra a doutrina que estavam agora, a doutrina espúria, né, que estavam tentando colocar. Mas a mais audaciosa de todas foi a troca do quarto mandamento, né, tirando a lei do santo sábado, né, e colocando um dia de guarda espúrio, né, que é o domingo. Então, a igreja romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a adoração no domingo, afirmando que tem o direito de fazer tais mudanças. Então, ela diz, a igreja tem toda a autoridade aqui na terra, inclusive de mudar, né, leis, inclusive a lei de Deus, o decálogo. Um catecismo autorizado para sacerdotes diz: mas a igreja de Deus, isto é, a igreja romana, em sua sabedoria, ordenou que a celebração do sábado deve ser transformada, ou melhor, deve ser transferida para o dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse? O domingo. E da onde se retirou isso? Né? Do Catecismo do Concílio de Trente, né? De 1829, né, edição, e a página 358. E esse catecismo,
Ele foi escrito por ordem do Concílio de Trento e publicado sob o pontificado de Pio V. Tá? Então aí, né, através desse Concílio de Trento, assinado aí pelo Pontífice Pio V, né, faz essa transferência aí do sábado para o domingo. Na época do Novo Testamento, os cristãos observavam o sábado como o sétimo dia, né, da semana. Então a gente vê isso, por exemplo, lá em Atos capítulo 17, verso 2. Então a transição do sábado para o domingo foi um processo gradual que começou antes de 150 depois de Cristo. Gradual. E continuou por cerca de 3 séculos. Então, já antes do ano 150, nossa era, já houve, né, ou já se iniciaram, né, esta transição do sábado para o domingo, mas notem, sem nenhum tipo de amparo bíblico. Não há na Bíblia um verso sequer, de Gênesis, Apocalipse, que ajude para que essa doutrina aí, né, da transferência do sábado para o domingo, seja verdadeira. Não há nenhum verso desse. Mas vamos continuar aqui. Né? O que mais diz? As primeiras referências históricas à observância do domingo por parte dos cristãos professos ocorre na Epístola de Barnabé, que é uma epístola apócrifa, né? No capítulo 15, e também na obra de Justino Mártir, né? First Apology, né? Capítulo 67, que datam de cerca de 150 depois de Cristo. Ambas condenam a observância do sábado e instam que a observância que se observe então o domingo. E as primeiras referências autênticas ao domingo como dia do Senhor vêm do livro apócrifo Evangelho segundo Pedro e de Clemente de Alexandria, né, no fim do século II. Então, veja que não há nada bíblico, né? Há apenas citações extra-bíblicas que fazem essa... E trazem também a história, né, ao conhecimento nosso de que houve, então, essa troca, né, do sábado para o domingo, não por vontade de Deus, não por leitura bíblica, né, mas por vontade humana. Antes da revolta judaica, sob a liderança de Bar Kokhba, 132 a 135 depois de Cristo, o Império Romano reconhecia o judaísmo como uma religião legal e o cristianismo como uma seita judaica. É isso que o Império Romano entendia. A religião legal era o judaísmo, a seita era o cristianismo. Mas, notem, como resultado dessa revolta, os judeus e o judaísmo foram então desacreditados. Notem bem como as coisas vão, né, se mostrando agora. Então, depois dessa revolta aí, né, de Bar Kokhba, então agora o judaísmo, né, que era visto como uma religião legal pelo Império Romano e o cristianismo como uma seita, parece que agora há uma inversão. Né? Tanto o judaísmo como os judeus, eles foram agora, ou passam a ser agora desacreditados. Então, para evitar a perseguição que se seguiu a parte de então, os cristãos buscaram, por todos os meios possíveis, deixar claro que não eram judeus. Então, começou a haver muita perseguição dos romanos aos judeus. E para que os cristãos não entrassem nessa onda de perseguição, por serem, quem sabe, confundidos com os judeus, já que, vamos dizer, o cristianismo saiu lá da religião judaica, né? Foi dali que surgiu, né? Dali que eles chamaram os seguidores de Cristo de cristãos. Né? Então, nos diz aqui, né, que repetidas referências de escritores cristãos de 3 séculos seguintes à observância do sábado como uma prática, então, o quê? Judaizante, juntamente com o fato de não haver nenhuma referência histórica à observância cristã no domingo, como dia sagrado antes da revolta judaica, que aponta o período, né, como eu disse para vocês, de 135 a 150 depois de Cristo.
Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos atribuir a santidade do sábado para o domingo, para que a gente não seja confundido com os judeus, por causa dessa perseguição do Império Romano. Notaram? Então, paulatinamente, né, por medo de perseguição, eles começaram então a colocar essa santidade, ou transferir a santidade do sábado para o domingo. Porém, a observância do domingo não substituiu de imediato o sábado, mas acompanhou, né, e complementou. Então, por vários séculos, os cristãos observaram, né, ambos, sábado e domingo. Agora, no começo do terceiro século, por exemplo, Tertuliano observou que Cristo não invalidou o sábado. Ele foi lá, Bíblia, texto bíblico, viu isso. Pouco depois, no livro apócrifo Epístola dos Apóstolos, advertiam seus cristãos a observarem o sábado e a festa do dia do Senhor. Já no início do quarto século, o domingo tinha alcançado uma clara preferência oficial sobre o sábado. Então, a partir do quarto século. Em seu comentário do Salmos 92, Eusébio, principal historiador da igreja desse período, escreveu: tudo que era dever fazer no sábado foi transferido para o dia do Senhor, dia do domingo, como mais propriamente pertencente a ele, porque esse dia tem primazia, é mais honroso que o sábado judaico. Aí ele colocou por terra, né, a questão da guarda do sábado. Notem que são palavras humanas, nada retirada da Bíblia Sagrada para, né, dizer, olha, a Bíblia está dizendo assim. Não, a Bíblia não está dizendo nada disso. A Bíblia, ela ainda continua a dizer, e ela confirma que o dia de guarda é o dia de sábado. Por isso nós estamos aqui tomando todo esse tempo, né, para ver, né, como é que foi essa questão da mudança, né, da lei do sábado para o domingo. Notem outra coisa aqui importante. A primeira ação oficial da Igreja Católica que expressa referência pelo domingo foi tomada no Concílio de Laodiceia, no quarto século. Essa é a primeira referência da Igreja Católica, né, que expressa, então, preferência pelo domingo, ao invés do sábado. O cânon 29 desse concílio estipula que os cristãos não devem judaizar e ficar sem trabalhar no sábado, mas devem honrar o dia do Senhor, domingo, de forma especial e, sendo cristãos, devem, se possível, não fazer nenhuma obra nesse dia. Contudo, se forem encontrados judaizando, serão excluídos de Cristo. Veja, agora a Igreja Católica se posiciona. Quarto século, depois desse concílio de Laodiceia. Os cristãos agora devem respeitar como dia de guarda o dia de domingo. E o sábado é algo judaizante. E quem for pego, né, judaizando, vai ser o quê? Excluído do rol de membros da igreja. Como eles dizem, né? Excomungado. Esse concílio dispôs que houvesse culto no dia de sábado, mas designou que esse dia fosse um dia de trabalho. Então, pode haver aí culto no dia de sábado, mas esse dia de sábado também é um dia de trabalho. Ou seja, dia de guarda, dia de descanso, para eles passou a ser agora o domingo. Quarto século após o Concílio de Laodiceia, a Igreja Católica tomou esse posicionamento. Né? O que mais? É digno de nota que a primeira lei eclesiástica que ordena a observância do domingo, especifique o judaizar como a razão de se evitar a observância do sábado. Então, nós somos cristãos, nós não somos judeus, pensava a Igreja Católica naqueles dias. Então, nós não podemos judaizar, ou seja, vamos guardar o sábado. Sábado é coisa de judeu. Nós, como cristãos, vamos observar o dia de domingo, como dia de guarda. Eu pergunto, tem algum amparo bíblico isso? De forma alguma.
O único amparo que existe aqui é de um concílio de Laodiceia, promovido pela própria Igreja Católica. Então, eles mesmos, né, estabeleceram esta lei, esta nova lei, essa nova doutrina, que não tem nenhum amparo bíblico. Não tem nenhum amparo bíblico. Nem adianta dizer, porque senão a gente vai ser parecido com os judeus, né? Vamos judaizar, nada disso. Eles, por conta e risco próprios, estabeleceram um novo dia de guarda, frisando e repetindo novamente, sem nenhum amparo bíblico. Além disso, a rígida proibição da observância do sábado é evidência que muitos ainda estavam judaizando esse dia. O que estava acontecendo? Eles apelaram. Né? Você que for encontrado judaizando, ou seja, guardando o sábado, você vai ser punido pela igreja, você vai ser excomungado da igreja. Uma ameaça. Por quê? Claro, sempre houve em todos os tempos, desde que o pecado entrou neste mundo, sempre houve homens e mulheres, um pequeno grupo que permaneceu fiel às leis de Deus. Sempre houve. E nessa época também não ia ser diferente. Né? Então a ameaça da Igreja Católica era alta e de bom tom. Né? Quem se encontrar judaizando, ou seja, guardando o sábado, vai ser punido, né, com excomunhão. De fato, escritores do quarto e quinto séculos repetidamente advertem seus companheiros cristãos contra essa prática. Por exemplo, por volta do ano 400, Crisóstomo observou que muitos ainda observavam o sábado da forma judaica e, portanto, judaizavam. Então, quarto e quinto século, veja, no quarto século que apareceu esse concílio de Laodiceia e daí foi feito aí a mudança. Mas muitos cristãos, veja, não eram judeus, cristãos, ainda guardavam o sábado. Registros da época também revelam que as igrejas de Alexandria e Roma foram as principais responsáveis por promover a observância do domingo. Então, essas duas igrejas, essas duas cidades, né, Alexandria e Roma, é que puseram fogo, né, ou melhor, mais lenha nesse fogo, mais gasolina nesse fogo. Né? Foram os que exaltaram realmente a guarda, a reverência e a santidade do domingo. Por volta do ano 400 depois de Cristo, o historiador da igreja Sócrates escreveu que, embora quase todas as igrejas do mundo celebrem os mistérios sagrados no sábado, toda semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, devido a uma antiga tradição, param de fazer isso. História Eclesiástica, volume 22. Então, aqui, esse historiador, Sócrates, ele ainda confirma, né, que uma grande maioria dos cristãos guardavam ainda o sábado. Né, nessa época. Por volta da mesma época, Sosômeno escreveu que o povo da Constantinopla e de quase todo lugar se reúne aos sábados, bem como no primeiro dia da semana, costume que nunca se observa em Roma ou Alexandria. Então, Roma e Alexandria, eles radicalizaram. Não havia mais culto, né, no dia de sábado, né, em suas igrejas e suas cidades. Só domingo. No entanto, ainda em Constantinopla e muitas partes do mundo, havia, né, esses cultos híbridos, um no sábado e outro no domingo. Agora, queridos, existem três fatos, né, que estão bem claros. Primeiro, o conceito da santidade do domingo entre os cristãos se originou basicamente na tentativa de evitar práticas que tenderiam a identificar com os judeus e assim atrair perseguição. Então, nós não vamos mais guardar o sábado porque vamos ser confundidos com os judeus e o Império Romano está perseguindo os judeus, então para evitar isso, nós não vamos guardar o sábado judaico. Ponto final. Esse é um ponto. Segundo, a igreja em Roma logo desenvolveu uma preferência pelo domingo e a importância cada vez maior dada ao domingo na igreja primitiva em detrimento do sábado seguiu muito de perto o crescimento gradual do poder de Roma. Então, preferência agora da igreja de Roma, igreja católica, né, foi pelo domingo.
né? E isso passou a ser agora a razão da doutrina, né, espúria dessa igreja para com os cristãos. Terceiro, finalmente a influência romana prevaleceu para fazer da observância do domingo uma lei da igreja, como fez com muitas outras práticas, como a adoração a Maria, a veneração de santos e anjos, o uso de imagens e oração pelos mortos. Então, a alegada santidade do domingo está sobre a mesma base dessas outras práticas não bíblicas introduzidas na igreja do bispo de Roma. Então, notaram aqui, queridos, né, que a igreja católica, né, ela aproveitou já algo que havia desde, né, 130, 150 depois de Cristo, né, e eles colocaram então esta troca, né, do sábado para o domingo. E hoje, né, a gente vê isso como algo que existe em todas as igrejas, infelizmente, né? Mas voltando aqui ao texto bíblico, nós vemos aí, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Então, tomando aqui a Bíblia, Andrews, nós vamos encontrar o seguinte, veja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Veja que interessante o que a nossa tradução aqui, né? Ou a interpretação nos diz, né? Então, tempo, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o termo aramaico idam, aqui traduzido como tempo. Então diz assim, ó, também mencionado no capítulo 12, verso 7, e também em Apocalipse 12, verso 14, né? Entende-se que significa 3 tempos e meio ou 3 anos proféticos e meio. Um ano profético equivale, né, segundo ao que nós entendemos, cada dia, né, como um ano em profecia. Então veja, um ano profético equivale a 12 meses. Agora, é interessante que esses 12 meses, em linguagem profética, sempre será de 30 dias. Não de 31 e nem de 29, né, como nós temos no nosso calendário, o 28 de fevereiro. Sempre esses 12 meses são de 30 dias. E isso em linguagem profética. Tá? Então, um ano profético equivale a 12 meses de 30 dias proféticos cada um, ou seja, 360 dias proféticos, né? Os 3 anos e meio, também chamados de 42 meses, onde que nós encontramos esse termo 42 meses? Lá em Apocalipse capítulo 11, verso 2, e no capítulo 13, verso 5. Você vai encontrar essa expressão 42 meses. Ou então, 42 meses, né? Cada mês tem o quê? 30 dias. Não é 31, nem 29, nem 28. 30 dias. Sempre na profecia são 30 dias um mês. Fechado. Ou então, 1.260 dias proféticos. Você pega esses 42 meses, vão dar o quê? 1.260 dias proféticos. Que nós encontramos, né, sobre o princípio da equivalência dia-ano. E quando você, por exemplo, anota esse texto aí, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 4 a 6, fala sobre, né, que cada dia em profecia equivale a um ano. Então, esse é o período, né, predito, né, do reinado impiedoso do chifre pequeno, é de 1.260 anos, que tem sido identificado como se estendendo de 538 até 1798. Aí existe o período dos 1.260 dias, né? Conforme Apocalipse capítulo 11, verso 2, Apocalipse 12, versos 6 e 4. Mas, tomando um pouquinho aqui novamente o comentário bíblico adventista, nós vemos o seguinte aqui, ó. Olha que interessante. O período profético do chifre pequeno
começou em 538 depois de Cristo, né, como nós vimos, e vai até então 1798, né, são os 1290 dias, 1260 anos. Então, o período profeta do chifre pequeno começou em 538 depois de Cristo, quando os ostrogodos abandonaram o cerco de Roma e o bispo de Roma, liberto o controle ariano, ficou livre para exercer as prerrogativas do decreto Justiniano de 533, a partir de então aumentar a autoridade da Santa Sé. Exatamente 1260 anos depois, 1798, exatamente, veja a profecia bíblica como ela é precisa. As vitórias espetaculares do exército de Napoleão na Itália colocaram o Papa à mercê do governo revolucionário francês, que então o advertiu de que a religião romana seria sempre inimiga inconciliável da República, e acrescentou: existe uma coisa ainda mais essencial para alcançar o fim desejado. Essa é destruir, se possível, o centro da unidade da Igreja Romana, e depende de Vossa Senhoria, que reúne em sua pessoa as qualidades mais distintas do general e do hábil político, alcançar essa meta, se a considera factível. Em resposta a essas instruções, e por ordem de Napoleão, o general Berthier invadiu Roma com um exército francês, vejam aí, proclamou que o governo político do papado chegara ao fim, isso em 1798, e levou o Papa prisioneiro para a França, onde morreu no exílio. A derrota do papado em 1798 marcou o clímax de uma longa série de eventos relacionados com seu declínio progressivo e foi também a conclusão do período profético de 1260 anos. Fantástico! Por isso que eu amo profecia, porque elas são precisas. Aqui mostrando, né, o cumprimento, né, desse um tempo, dois tempos, né, e metade de um tempo, ou seja, 42 meses, ou então 1260 dias. Cada dia na profecia são anos, 1260 anos, começando em 538 e terminando em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, né, pelo general Berthier. Que coisa maravilhosa. Mas vamos para a nossa conclusão, né? Veja que nós estamos até extrapolando o tempo já hoje. Só para vocês verem como esses últimos 4 versos, né, são realmente significativos e precisam de uma explicação maior, né? Por isso que o nosso culto está se estendendo um pouquinho mais. Mas já estamos na parte final, né? Mas diz aí, mas depois, né? Veja que interessante. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino, né, e o domínio, agora no verso 27. Tome aí a sua Bíblia para a gente continuar, né? Veja aí o que diz. Né? E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Aqui, amados, nos diz claramente, e todo o capítulo 7 a gente viu, né? Babilônia veio, existiu, foi poderosa, mas foi embora. Os medos e persas, a mesma coisa. A Grécia, os romanos, os reinos, o chifre pequeno. Mas aqui nos diz, né, que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. Não quer você fazer parte desse reino eterno, desse reino que não passará, como os outros todos passaram? Todos os outros reinos aqui do capítulo 7, eles existiram, foram poderosos, tiveram sua história, suas maravilhas, suas conquistas,
mas passaram. Agora, este reino que Deus está prometendo para os seus santos, esse será eterno e jamais passará. E o último verso, né? Verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Ah, amados, que profecia fantástica aí do capítulo 7 de Daniel. E se cumpriu de uma forma maravilhosa. Esses 1260 anos, né, foram completados aí de forma, ou cumpridos, né, de uma forma espetacular, como a profecia bíblica merece. Né? Ela diz e ela se cumpre. Diferentemente de outras profecias que outros tentam pregar por aí, né, e disseminar mentiras, a profecia bíblica, ela se cumpre. Porque quem a deu é um Deus verdadeiro, um Deus que cumpre as suas promessas. Portanto, que Deus possa te abençoar, querido irmão, querida irmã, você que me assiste, para que você possa continuar a entender as maravilhas, né, de um Deus que não nos deixou em ignorância quanto aos acontecimentos desta terra. Quero te convidar já para que na próxima semana, se Deus nos permitir, nós possamos então começar a trabalhar a interpretação do capítulo 8 de Daniel. Por isso, já estou te convidando para que você vá se preparando, né, para que a gente possa ter uma interpretação correta também do capítulo 8. Que Deus realmente possa te abençoar. Espero, né, ter aí dirimido as tuas dúvidas quanto ao capítulo 7, né? Qualquer coisa, retorne aí a 3 domingos atrás, onde nós iniciamos o capítulo 7, assista novamente, marque em sua Bíblia, né, para que você possa ter o entendimento correto, né, do capítulo 7 de Daniel. Como eu disse, estes comentários provêm do comentário bíblico adventista e da Bíblia Andrews. Então, você pode confiar plenamente. Vamos orar então? Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por esse momento tão especial que tivemos de concluir o capítulo 7 do livro profético de Daniel. Que capítulo extraordinário! Cumpriu-se de forma maravilhosa, porque o Senhor dá as profecias e o Senhor as cumpre de uma forma maravilhosa. Portanto, te agradecemos pela interpretação que acabamos de ouvir. Por favor, ó Deus, nos dê uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos então, né, ao final deste culto evangelístico. Que Deus realmente possa te abençoar e que você continue, né, a tratar a Bíblia como ela deve ser tratada, ou seja, com a interpretação correta. Muitas interpretações aí enganosas, né, na internet, em outros lugares, em outros livros, literaturas, mas não se deixe iludir por estas interpretações. Esta é a interpretação correta de Daniel capítulo 7. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus nos permitir. Fique com Deus.